Toda noite, milhares de equipes de trem na América do Norte vão dormir com um motor a diesel roncando a metros de suas cabeças. Tem hotéis disponíveis, ninguém os obriga e ainda assim escolhem a cabine. De fora, parece absurdo, preguiça, avareza, burocracia sem sentido. Mas há uma lógica por trás. Leis federais, física dos motores, matemática implacável. Por que diabos não desligam o motor e descansam em silêncio? O relógio federal que controla tudo, existe um número que governa a vida de cada equipe ferroviária nos Estados Unidos. 12. 12 horas. Título 49. CFR, parte 228. Lei Federal de Horas de Serviço. Isso não é uma sugestão. Não é um guia de boas práticas que a ferrovia recomenda seguir. É um limite rígido, monitorado minuto a minuto por sistemas automáticos. Quando o relógio chega a zero, o trem para. Não importa se você está a 20 milhas do destino ou no meio do Wyoming sem uma luz à vista, acabou. E depois vem 10 horas de descanso obrigatório. Não negociáveis, não reduzíveis. A equipe descansa onde estiver, em um pátio industrial, em uma via morta ao lado de um campo de milho, ou estacionados atrás de um armazém de fertilizantes. Onde o relógio disser basta. Por isso, estão na cabine. Não é conforto. Não é economia da ferrovia. É a lei federal ditando exatamente onde devem estar. Mas se já entendemos por que estão lá, resta uma pergunta óbvia. Por que diabos não desligam o motor e descansam em silêncio? O que acontece com um motor de 4.000 cavalos quando esfria, mas desligar o motor não é uma opção? E quem trabalha com um EMD 710 ou um G e Evolution sabe exatamente por quê. Esses Prime Movers não são como o motor do seu carro. Estão projetados para tração contínua, para ligar uma vez, funcionar semanas e voltar à oficina. O ciclo de ligar-desligar que seu sedã faz 20 vezes ao dia destrói essas feras. Enquanto o motor está em funcionamento, o óleo quente cobre cada superfície crítica. Pistões, camisas de cilindro, rolamentos do turbocompressor. Tudo banhado em um filme protetor que se renova constantemente. Você desliga o motor e esse óleo começa a esfriar. Ele engrossa, escorre para o cárter. E aqui vem o problema real, o turbocompressor. Seu eixo gira a dezenas de milhares de rotações por minuto. Quando você liga a frio, precisa de lubrificação instantânea. Mas o óleo espesso demora a chegar. Os primeiros segundos são metal contra metal. Os registros de manutenção dos classe 1 contam a história. Riscos nas paredes do cilindro. Blow-by prematuro. Revisões adiantadas em meses ou anos. Cada partida a frio é um pequeno dano que se acumula. O sistema que mantém tudo sob controle e que não perdoa pausas. Mas o motor não é a única coisa que precisa continuar funcionando. Há outro sistema que depende da marcha lenta. E esse realmente não perdoa erros. O ar comprimido. Os freios de um trem de carga não funcionam com fluido hidráulico como os de um carro. Funcionam com ar sob pressão. 90 libras por polegada quadrada, correndo por quilômetros de tubulações, mantendo os freios de cada vagão prontos para atuar. O compressor que gera essa pressão está conectado ao motor principal. Sem motor, sem compressor. E sem compressor, os reservatórios começam a perder pressão. Lento, mas constante. Vazamentos normais do sistema. Juntas que não selam perfeitamente. Válvulas que respiram. Em algumas horas, a pressão cai abaixo do limite operacional. Recarregar a partir do frio leva minutos. No inverno, mais. E durante esses minutos, o trem fica paralisado. Não pode se mover. Não pode frear com segurança. É um peso de 15.000 toneladas ocupando a linha. E aqui está o problema real. As linhas principais da América do Norte operam quase no limite de capacidade. Perder seu espaço porque seu trem não estava pronto significa que o trem atrás de você também se atrasa. E o que vem depois desse? Um dominó que pode custar mais em atrasos acumulados do que todo o diesel de uma semana. Então,
A pergunta óbvia é: se o problema está tão claro, por que ninguém projetou essas locomotivas para poderem ser desligadas? Por que uma locomotiva de carga nunca foi projetada para o conforto? Aqui é onde a coisa fica interessante. Porque alguém poderia dizer: bem, por que não equipam essas locomotivas com baterias maiores e geradores auxiliares decentes? A resposta está em uma comparação que explica tudo. Uma P-42, Genesis da Amtrak, a que puxa vagões de passageiros com ar-condicionado, aquecimento e tomadas em cada assento, possui um sistema HEP dedicado capaz de gerar 800 kW. Isso é suficiente para alimentar um pequeno prédio de apartamentos. Faz sentido. Seu trabalho é transportar pessoas confortáveis. Agora olhe para uma GE Evolution ou uma EM-D. Esse D, 70AC, locomotivas de carga pura. Suas baterias são dimensionadas para uma única coisa: ligar o motor principal. Minutos de autonomia, não horas. O gerador auxiliar mal cobre luzes da cabine, rádios e um pouco de climatização básica. Se você tentar deixar o ar-condicionado ligado a noite toda com essas baterias, na manhã seguinte terá 15.000 toneladas de carga e uma locomotiva parada. Por quê? Cada libra investida em baterias maiores é uma libra a menos de combustível ou capacidade de tração. E quando sua única missão é mover montanhas de mercadorias de costa a costa sem falhas, o conforto da tripulação simplesmente não entra na equação. Se esse tipo de lógica oculta te intriga, curta e se inscreva, porque acontece que a indústria já tentou mudar as regras, e o que aconteceu é mais complicado do que parece. As tentativas de mudar as regras do jogo. Os trilhos tentaram. Em 2010, a BNSF lançou um programa piloto com APUs, unidades auxiliares de potência, basicamente um pequeno motor a diesel que mantém o aquecimento e a eletrônica enquanto o motor principal descansa. Os números no papel eram impressionantes: 0,38 galões por hora contra 3,5 do motor grande, uma redução de 90%. Mas o papel aceita tudo. Na prática, as APUs exigiam recalibrações constantes, vibravam mal, acrescentavam diagnósticos que antes não existiam. A Union Pacific tentou outro caminho: fiação de alta voltagem nos pátios para desligamentos automáticos. Os conectores corroíam. Introduziram pontos de falha onde antes havia ferro sólido. E então chegou o inverno de Montana. As APUs simplesmente não conseguiam manter a cabine habitável a 30 graus abaixo de zero. Tripulações que confiaram no novo sistema acabaram voltando à marcha lenta completa às 3 da manhã, tremendo. Os controles automáticos de partida e parada testados pela BNSF e Norfolk Southern dependiam de sensores calibrados e baterias em bom estado. Um sensor que lê mal a temperatura pode deixar uma locomotiva parada no meio do nada. Cada solução removia um problema e acrescentava 2. O cálculo que ninguém quer fazer, mas todos fazem, vamos aos números. Uma GE Evolution em marcha lenta queima cerca de 3,5 galões de diesel por hora. A preço médio, isso são 14 ou 15 dólares a cada 60 minutos. 10 horas de descanso obrigatório custam cerca de 143 dólares em combustível. Agora a alternativa: hotel para a tripulação, transporte até o trem quando terminar o descanso, coordenação logística. Mais de 410 dólares. E isso assumindo que tudo sai perfeito. Mas o dinheiro do hotel é o de menos. O problema real é o que acontece se você desligar e algo falhar na partida. Um trem parado na via principal bloqueia o slot. Os trens que vêm atrás têm que frear, esperar, se reprogramar. Um único atraso se propaga como dominó através da rede. O custo de perder esse slot pode multiplicar por 10 o que você economizou em diesel. Some tudo: 143 dólares de combustível contra 410 de hotel, mais risco de dano ao motor, mais sistema de ar que precisa de minutos para recarregar, mais a possibilidade de paralisar meia rede ferroviária. A marcha lenta vence. Sempre vence. Em escala continental,
Estamos falando de mais de 20 milhões de galões queimados a cada ano só em marcha lenta. Parece um desperdício obsceno, até que você entenda que cada galão queimado é uma aposta ganha contra algo pior. O que sabem os que dormem na cabine? Para as tripulações, a lógica nunca foi complicada. Eles resumem em uma frase que você ouve em todo o pátio de manobras: a confiabilidade não se negocia. Esta noite, enquanto milhares de locomotivas permanecem em marcha lenta ao longo do continente, os operadores que dormem dentro não estão sendo negligentes. Estão fazendo exatamente o que o sistema lhes pede. Um sistema projetado há décadas, quando o diesel custava centavos e ninguém falava de pegada de carbono. A mudança chegará? Sim, as locomotivas híbridas existem, mas uma máquina dessas é projetada para durar 40 anos. A substituição não é medida em estações, é medida em gerações. Enquanto isso, a marcha lenta continua sendo o preço para manter funcionando a rede que move meio continente. E quem dorme com esse motor rugindo lá fora sabe disso melhor do que ninguém. E isso não é tudo. Se a lógica oculta da marcha lenta lhe pareceu interessante, então este vídeo realmente vai te deixar de boca aberta. Entre para ver, para que não te contem.